Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal para falar agora da nossa moeda cachorro, não é mesmo? Agora são quase 10 horas da noite, 9h58 do dia 1º de fevereiro de 2026. Nada mudou de relevante no gráfico. Nós estamos aqui ainda nesse patamar aqui, nesse suporte quase que histórico. Mas eu estou fazendo esse vídeo só para tratar dessa reação do mercado, essa configuração desse Harami, tá? Harami, para quem não sabe, é uma figura gráfica em que ele caracteriza uma possível reversão, tá? Diante de uma condição de um movimento baixista, um bearish, como a gente vem sobrevivendo nos últimos meses, não é mesmo? Nós estamos aqui vindo desse movimento gigantesco de baixa, estamos chegando aqui perto desse suporte e quando nós temos um Harami, significa que o preço decidiu dar uma descansada no movimento anterior para que possa apreciar uma nova possibilidade de retorno ao de início de um descanso maior ou de algum retorno a novas altas, tá? A gente pode ver aqui, ó, que esse Harami ele não vem sozinho, tá? Ele vem acompanhado aqui desse candle do dia 31 de janeiro. Ah, mas é um candle de venda? Sim, é um candle que foi predominantemente baixista. Todavia, a gente consegue ver aqui que ele deixou aqui uma vela de 10%, ou seja, uma força compradora enorme foi exercida nesse candle, como a gente consegue ver aqui, ó, pelo volume financeiro empregado. Ou seja, os compradores estão entendendo que esse é um ponto crítico que, se for perdido, o Shiba Inu a moeda pode vir a ter um espaço em branco para que ele possa buscar o próximo movimento, talvez o possível próximo suporte psicológico, né? Que a partir daqui a gente não tem mais nenhum ponto gráfico para a gente se prostrar e entender que esse ponto pode segurar o preço, tá? Mas como a gente consegue verificar aqui, foi imposta uma força financeira compradora muito grande que fez o preço retornar, tá? E veio acompanhado aqui agora de um Harami, está se formando, tá? Claro que a gente tem 22 horas ainda aqui para poder saber se vai ser configurado esse Harami ou não, ok? Eu espero que configure. A gente tem tudo para ver o preço retornar a novas máximas. É claro que não é da noite para o dia, tá? Ele precisa formar topos e fundos ascendentes, tá? Vir descansar o preço para que possivelmente ele possa retornar a novos patamares altistas, ok? A questão é, a gente está diante aqui de um cenário em que o Bitcoin, eventualmente também
pode estar tentando descansar. Se a gente verificar aqui, Bitcoin, ele também está deixando aqui um Harami, tá? Apesar de que nos vídeos em que eu tratei do Bitcoin, eu entendo que ele vai buscar essa região aqui de 200%, que é o fundo desse canal maior, né? Então, o Bitcoin aqui, ele está reforçando também a questão da Shiba, que está apresentando aqui esse Harami para uma possível reversão, tá? Vamos pagar, né? Então, o que a gente pode ter aqui é que no dia de amanhã, talvez a gente possa ter aqui uma boa notícia de que o preço possa vir a dar início a um novo movimento altista, tá? Se o preço, se esse candle aqui que está se formando vira cadê? Deixa eu só achar uma ferramenta apropriada. Se o preço que está aqui nesse momento vira a terminar o seu movimento aqui em cima, ou seja, engolfar o candle anterior com volume financeiro, eu creio que aqui é um ponto interessantíssimo para um possível aporte, tá? Não sei se você está fazendo médio, se você está pensando em aportar, mas a depender da configuração que for finalizada no dia de amanhã, eu vou estar aportando aqui para que, se o preço de fato iniciar um movimento altista, eu aproveitar ainda que parcialmente fazendo médio, tá? A gente pode verificar também, vou diminuir aqui o uso do gráfico, que ele apresenta uma pequena divergência no gráfico, mas que não é tão forte quanto uma divergência de fato com o RSI, mas é interessante a gente falar. Os mesmos pontos, tanto no gráfico quanto no RSI, eles destoam em parte porque o preço, como a gente consegue ver, o preço vem caindo, enquanto no RSI ele apresenta aqui uma similaridade, uma simetria com o mesmo ponto em que a gente traçou no gráfico. Vocês podem ver, tá? E ainda falando em RSI, a gente consegue ver aqui o início de uma ponta compradora. É claro que o preço ainda se encontra abaixo da média móvel, tá? Mas é importante destacar que, se esse movimento que a gente está comentando de fato acontecer e a média móvel que está acima do RSI passar a figurar abaixo, a gente vai ter um movimento de alta interessante aqui para poder conseguir descansar um pouco esse preço, para poder de fato retornar ele para descansar, dando um desconto do preço para que ele possa seguir viagem a novas máximas, tá? Então, eu creio que a gente pode estar aqui diante da configuração de um cenário interessante, ou um Harami, se continuar assim. É claro que ah, o, o preço ele pode demorar um pouco mais para poder se desenvolver, ou se esse candle vir a engolfar, aí eu creio que a gente pode estar diante aí de, uma, de um forte sinal de alta, tá? Que é configurado, que é confirmado aqui por esse
por esse pavio gigantesco que foi deixado pela força compradora com volume financeiro no dia 31 de janeiro, tá? Aqui a gente, no dia 1º de fevereiro, ontem, a gente teve esse candle aqui, que também foi um candle baixista, mas a gente consegue ver aqui que foi deixado pavio tanto no início, sombra tanto no sombras vendedoras como sombras compradoras, mas é importante destacar que essa região aqui ela já não foi mais testada, tá? Então o, o preço ele está seguindo a intenção compradora, pelo menos até o presente momento, de que não é interessante ele cair mais além daqui. Se você está ouvindo um cachorro latir agora, não é a Shiba Inu, é o meu cachorro lá fora, então desconsiderem, tá? Então, se a gente continuar esse movimento aqui e o preço vir a engolfar, aí, meus amigos, tá? Não é nem questão de engolfar, porque a gente consegue ver aqui, ó, que esse candle que está se formando hoje, em comparação ao fechamento do candle anterior, há uma pequena divergência na abertura e fechamento deles. A abertura do candle de hoje ela se deu um pouco acima do fechamento anterior. Tá? Então a gente não fala em golfo, mas assim, é claro que se esse candle de hoje vir a fechar acima, pelo menos desse ponto aqui, desse pavio vendedor, aí, meus amigos, aí a gente vai estar diante de uma grande possibilidade aí, pelo menos de no curto prazo, fazer um preço, né? Se tivermos caixa para isso, né? Para poder fazer, para poder, se você está comprado, realizar um pouco de lucro. Tá? É importante destacar também que o preço ele vem apresentando sinais de possível reversão há um bom tempo já. Ó. A gente consegue ver que aqui, ó, no dia 19 de janeiro, esse candle aqui, essa força compradora, tá? Extrema foi apresentada aqui, ó, tá? Mas ele procurou a liquidez aqui e a gente está nesse pé agora, tá bom? Então o que eu tinha para o vídeo de Shiba de hoje era isso. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal aí para dar aquela força pra gente. Beleza, pessoal? Valeu!